Vocês já pararam para pensar se, como pai e mãe, muitas vezes nós não temos dupla personalidade? Sabia que, assim, a gente ensina, né, nossos filhos a fazer o culto, já ensinei vocês a fazer cultinho aqui com eles, mas nada, gente, afasta mais os nossos filhos de Deus do que eles verem incoerência na nossa vida, do que eles verem hipocrisia no que a gente fala e no que a gente faz. Isso afasta muitos nossos filhos. E no final vou falar qual história da Bíblia que eu pensei para estar falando isso para vocês. Porque eu pensei isso esses dias, anotei algumas coisas. Muitas vezes a gente fala uma coisa, ensina uma coisa para os nossos filhos, mas a gente não vive aquilo. E a gente não engana nossos filhos vivendo dessa forma. A gente pode enganar as pessoas lá fora por um tempo, mas nunca os nossos filhos. Eles nos conhecem como ninguém. Pai e mãe tem mania de falar que conhece o filho, né? Ah, porque eu conheço meu filho. E filho também conhece pai e mãe. Eles pegam todas as nossas incoerências. Ah, filho, você tem que desculpar, você tem que perdoar o amiguinho. E aí ele te pega no telefone com alguém. Não, porque eu não vou pedir desculpa pra ela, não. Porque ela que tem que vir me pedir desculpa. É ou não é, gente? Qual que é o espírito com que você sai da igreja? Você, não, vai, troca de roupa, vamos rápido, tem pra igreja. Nossa, mas que coisa, tem que estar lá essa hora. Nossa, podia ser mais tarde, né? Dormir mais um pouco. Ou, nossa, como acabou tarde. Ai, como o sermão de hoje foi fraco. Ai, porque aquela pessoa... Tudo isso que a gente vai falando para os nossos filhos ao sair da igreja ou ir para a igreja, eles estão ouvindo. E cria neles de que aquele ambiente não é um ambiente legal. De que, nossa, mas está falando de Jesus, mas Jesus não foi capaz de mudar meu pai. Então, para que eu vou à igreja? Para que eu quero aprender desse Jesus? Nossa, Jesus vai voltar, mas é uma promessa, mas meu pai nunca cumpriu promessas. A gente tem que ter em mente que a figura de pai e mãe é a figura de Deus para a criança, quando ela é criança. Ela vai aprender a confiar em Deus, ela vai aprender a respeitar e obedecer a Deus, amando, respeitando, obedecendo e confiando nos pais. Então, aquele pai negligente, aquele pai que nunca cumpre as suas promessas, isso vai refletir em como ela vê a Jesus. Não, então Jesus falou que vai voltar, mas é uma promessa, mas meu pai nunca cumpre promessa, então acho que Jesus também não vai cumprir a dele, não. A gente tem que prestar muita atenção nessas coisas que nós passamos para os nossos filhos, né? A mistura de verdade com mentira. Muitos pais, né, ensinam do Papai Noel, que é o Papai Noel que dá presente, para depois, mais tarde, a criança descobrir. O próprio pai às vezes conta que era mentira, né? E que era o pai que dava o presente. Pode parecer bobagem, gente, mas muitas crianças vão ter aquele pensamento, tipo, no que mais que meu pai tá mentindo? No que mais que minha mãe mentiu? Então, se o Papai Noel era aquela fantasia toda, era mentira, no que mais que eles estão mentindo? E aí, depois, como que você vai conseguir falar uma verdade tão importante para o seu filho, de que Jesus vai voltar, de que Jesus o ama, fica muito confuso, entende? Você passar mentiras e aí, ao mesmo tempo, você querer ensinar verdades. A educação, ela tem que ser consistente, ela tem que ter coerência, ela tem que ser firme, ela tem que ser com amor e a criança tem que ver na sua vida os frutos do Espírito Santo. Né? Que Jesus primeiro mudou a sua vida. Por isso que você está ensinando isso para o seu filho. Sabe qual história eu peguei? Gênesis capítulo 6. Quando você pensa na história de Noé, vamos trazer para os nossos dias. Vamos pensar que hoje tem alguém fazendo um projeto para algo que vai acontecer no futuro que nunca aconteceu. E você é filho dessa pessoa. Noé era tido como louco. Não é esse louco. Pensa os filhos dele na época. Ah, você é filho daquele doido ali que tá construindo um barco? Ah, ele fala que vai chover, né? Nunca tinha chovido, gente, na época. Nossa, você é filho dele. Será que eles sentiram vergonha de serem filhos de Noé? Por que será que eles entraram na arca? Eles foram obrigados a entrar? Se fosse hoje, né, nossos filhos olhariam para nós e eles poderiam falar o mesmo que Deus falou de Noé? Deus fala que Noé era justo e íntegro, por isso ele foi escolhido para construir a arca, porque Deus viu justiça, Deus viu integridade
no que Noé fazia, como ele vivia? Será que os filhos dele, Sem, Cã e Jafé, também viram? Por isso, quando Noé estava prestes ali, todos entraram na arca, o anjo vinha para fechar as portas, os filhos falavam, não vou entrar nessa arca. Será que os nossos filhos hoje acreditam no que nós ensinamos para eles? Porque eles veem isso na nossa vida? Eles veem justiça, integridade, amor a Deus com as outras pessoas na nossa vida? Hoje o que nós pregamos fica no coração deles? Ou eles estão vendo incoerências que mais tarde vão fazer talvez eles quererem abandonar a Jesus? Nem digo abandonar a igreja, mas abandonar a fé, abandonar a Jesus, desistir dessa caminhada, esquecer que Jesus vai voltar. Afinal de contas, a gente falou tanto disso, que Jesus vai voltar, mas é uma promessa que para os nossos filhos podem parecer uma mentira. Porque a gente contava mentiras ou porque a gente não cumpria nossas promessas. Então, a gente tem que olhar muito para dentro de nós, em como nós estamos educando nossos filhos, o que nós estamos falando para eles, pedir muito para que Deus nos ajude, para que a gente possa viver na nossa vida esse ministério. O nosso maior ministério é a nossa família. A gente pode fazer muitas coisas lá fora, aqui no Instagram, mas se a gente não fizer dentro da nossa casa, com a nossa família, nós seremos cobrados por isso. E eu quero muito apresentar a minha família diante de Deus sem faltar ninguém. Eu quero a minha família completa no céu quando Jesus voltar. Eu desejo muito que a sua família esteja completa também. Por isso, não esqueça que os seus filhos podem se esquecer do que você falou, mas eles nunca vão se esquecer do que você viveu. Então, viva esse Jesus que você pregue. Viva de forma que a sua vida seja a Bíblia que seus filhos vão ler, que seus amigos vão ler, que a sua família vai ler. Muitas vezes uma pessoa não vai ter oportunidade de estudar a Bíblia, mas elas vão estudá-la a partir da sua vida, de como você vive. E lembrando sempre que a nossa família é o nosso maior ministério.